primeira coisa que a gente precisa entender para que surgiu o sistema das 20 e que não é apenas o sistema das 20 que existe. O sistema das 20 ele surge com a ideia de fazer um padrão de pontos encefálicos para a colocação de eletrodos para o eletroencefalograma. Por que isso é importante? Porque você imagina que o eletroencefalograma ele é usado em todo mundo. E se a gente não desenvolve um padrão para isso, cada país, ou cada local, ou cada pesquisador, ele vai desenvolver um método próprio. E aí a gente não consegue realizar uma comunicação entre essas pessoas. Então, um relatório desenvolvido eletroencefálico no Brasil não conseguiria ser lido nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer outro lugar. Com o sistema 1020, isso foi padronizado e todos os locais do mundo, e todos os aparelhos, todas as funções de eletroencefalograma são pautadas em cima disso. Paulo, só existe o sistema 1020? Não, existem outros sistemas, mas o sistema 1020 ele é o mais popular que a gente tem. Tá? Fora o sistema 1020, a gente também vai ter o sistema 1010, que vai aumentar a quantidade de eletrodos, e o sistema 105. Hoje em dia a gente tem sistemas até, se eu não me engano, para 256 eletrodos. Então são bastantes eletrodos na cabeça do paciente. No nosso caso, que trabalha principalmente com neurofeedback, a gente trabalha basicamente com o sistema 1020, onde a gente vai ter de 19 a 20 eletrodos, vai depender muito do sistema que você usa, mas geralmente são 20 eletrodos, mais 2 referências e um aterramento. Alguns sistemas desenvolvem 2 aterramentos, alguns sistemas trabalham só com uma referência, mas isso a gente não vai aprofundar nesse momento. Então vamos lá. Essa daqui é a imagem de um sistema mais complexo. Você vai ver que ele tem todas as marcações na cabeça do paciente. Todas. E aí você vai perceber que existem alguns códigos. Esses códigos é o que a gente vai utilizar para conseguir localizar as áreas encefálicas no eletroencefalograma. Existem vários códigos e existem alguns que estão um pouquinho maior do que os outros, até um pouquinho em negrito, se você prestar atenção. Que você vai ver que são menos pontos. É o que a gente chama do 10-20. Por que 10-20? Porque a gente vai medir de 10 a 20% da cabeça. Isso a gente vai ver um pouquinho mais em frente também. Uma das coisas importantes no sistema 10-20 é você entender que não são apenas eletrodos ativos. A gente tem eletrodo ativo e a gente também tem as referências. E para a gente colocar esses eletrodos, a gente precisa ter locais na cabeça de referência para medição dessas áreas. O que é que a gente vai usar? A gente vai usar basicamente o Nasion. O que é que seria o Nasion? Se você bota a mão entre os dois olhos, você vai sentir uma depressão, tá? Essa depressão é o Nasion. Você vai achar A1 e A2, que no caso seria aqui os lobos das orelhas, mas aí se você botar a mão na sua orelha, você vai sentir como se fosse um buraquinho. Esse buraquinho é o local onde a gente vai utilizar, é um marcador para fazer a medição. E o íon? O íon é um osso que a gente tem logo atrás da cabeça. A gente vai falar um pouco mais disso no próximo slide. O que é importante nesse momento? A gente entender que existe uma linha média que a gente vai chamar de linha zero, ok? A linha zero a gente vai ter alguns códigos FZ, F frontal, Z zero, porque ela está na linha sagital, na linha zero, C central, Z, P parietal, Z, O occipital, Z. Então, todos que aparecerem nessa linha média, eles vão ter as características de sempre aparecer com a letra Z, ok? Quando nós olhamos os eletrodos do lado esquerdo da cabeça do nosso paciente, você vai ter um outro código.
você vai ter os números ímpares do lado esquerdo. Como a gente vai pensar? FP pré-frontal, 1. F7, frontal, 7. F3, frontal, 3. Aí aqui a gente vai ver uma coisinha um pouco diferente, que às vezes confunde um pouco nossos alunos. Mas aqui vai ficar bem claro, porque T é a nossa têmpora, ok? C é a área central. Na aula de neuroanatomia, provavelmente vocês vão ver um pouquinho sobre a área motora, que é uma área sensório-motora. São 2 giros que tem no encéfalo, que ele vem de um lado ao outro. Para o sistema das 20, a gente vai ler como área central, é o centro do cérebro, tá? É a nossa área motora. Então, C3. T têmpora, T5. P parietal, P3. O occipital, O1. Então, aqui eu tenho todos os eletrodos que vão ser colocados no lado esquerdo da cabeça do paciente. E aí nós vamos para o lado direito. Assim como no lado esquerdo, a gente vai ter os mesmos códigos. A única diferença é que nesse aqui a gente vai ter números pares. FP2, F8, F4, C4, como já foi explicado, T4, T6, P4 e O2. O que a gente vai ter? Todos esses canais são canais ativos. Paulo, você esqueceu ali de 2 ali na frente, na linha média, na linha Z. Não foi esquecido, de propósito a gente deixou aqui para o final. O que acontece? A maioria dos sistemas que a gente usa hoje, ele já vem com touca de eletroencefalograma para facilitar a colocação dos eletrodos, tá? Quando a gente vê algumas toucas que já vem com essa referência, geralmente vão vir em AFZ e FPZ, que são esses 2 pontos bem na frente da cabeça. Algumas toucas de fora, geralmente elas vêm em FPZ, tá? Mas a maioria das toucas que nós temos acesso aqui no Brasil, elas vêm a referência em AFZ. É quase que um padrão. Algumas outras toucas vêm com referências em outros locais, mas é importante a gente entender que esses 2 pontos, prioritariamente no uso de toucas, geralmente vai vir a referência. Isso não é totalmente importante para a gente, porque muitos não vão trabalhar com touca, alguns vão trabalhar com eletrodos, e mesmo as pessoas que trabalham com touca, é sempre importante ter o conhecimento da colocação de eletrodo, que é o que a gente está explicando um pouquinho aqui para vocês. A gente vai ter outros 2 pontos que são os lobos da orelha. Os lobos da orelha vão ser A1 e A2, vão ser pontos sem eletricidade. São pontos de referência. A gente vai ver também mais lá na frente. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a marcação. A gente tem o Nasion, como eu falei para vocês. A gente vai ter A1 e A2. Vocês vão perceber que o mesmo código ele mantém, número ímpar e número A de auricular. A gente vai ter o íon. Aí a gente fica pensando, Paulo, o Nasion e o íon. Tranquilo, o Nasion principalmente é bem fácil da gente encontrar. Entre os 2 olhos, essa depressão. Então a gente não vai nem se preocupar com o Nasion. Mas, quando a gente vai para a orelha, para fazer a medição manual, a gente sempre fica na dúvida. Em que local da orelha a gente vai fazer essa medição? E aí eu trouxe uma orelha para vocês. Vocês vão ver aqui a orelha do nosso paciente. Bem aqui tem como se fosse um buraquinho. Esse buraco é o ponto que a gente vai utilizar para medir. Exatamente aí. Então, esse ponto é um ponto de medição da orelha. Quando a gente faz a medição manual, pode ser tanto com fita, tanto com a mão, a gente vai se guiar por este ponto. E aí a gente vai para o íon.
Para o íon, a gente tem que olhar a caixa, a calota craniana do paciente. Aqui atrás eu vou ter um ponto. O osso ele é um pouquinho mais para fora nesse local. E bem aqui você vai ter o íon. Então a gente vai ter a marcação do íon. Ok? Lá na frente a gente vai ver que quando eu vou medir de um lado ao outro, deste ponto de uma orelha a este ponto da outra orelha, deste ponto do íon a este ponto do násio, a gente vai ter uma porcentagem, que a gente vai calcular 100%, para a gente encaixar os eletrodos na cabeça do nosso paciente. Então vamos agora pensar um pouquinho que entre os pontos colocados a gente tem um espaço. Esse espaço ele não é feito à toa. Ele tem um cálculo para saber qual é a diferença entre um espaço e outro. A gente vai trabalhar principalmente para entender como é que funciona aqui na linha média, ok? Então vocês vão perceber que existe uma seta que vem de um ao outro. Entre um e outro eletrodo, esses que estão azulzinhos, a gente vai ter 20%. Então eu tenho uma diferença de 20% entre um e outro. Um e outro, um e outro. Quando eu olho para essa diferença, ela é menor. Então a gente vai ter 10%. E aí a primeira coisa que já fica muito clara quando a gente vê isso. Quando a gente fala de sistema 10-20, é porque eu estou falando de 10% e 20% de diferença entre os eletrodos. Então já facilita a nossa vida. O problema é, para eu fazer esse cálculo manual, tem um macetezinho. A gente vai calcular todo o lado. Ou então, se você preferir, eu posso calcular de um ponto a outro. De um ponto a outro é 100%, de uma orelha a outra. Quando eu pego de A1 até CZ, qual é a porcentagem que a gente tem? 50%. E isso facilitou para eu encontrar CZ. E assim eu vou buscando na porcentagem os outros pontos do encéfalo, que vai facilitar bastante a nossa vida. Vocês vão ver isso na prática.